nós temos poucos minutos para algumas questões, eu vou fazer rapidamente. A primeira, Flávia Tremura, pergunta ao Marcos Vinícius. O senhor mencionou a PPH como um dos acordos que vem recebendo a atenção do governo. E quanto ao protocolo de Madrid, há algum posicionamento quanto à implementação? Assim, nós aprovamos o protocolo de Madrid há um tempo atrás no GIP, e também depois ele foi para a CAMEX, também foi aprovado, e aí ele ficou aguardando um tempo na Casa Civil, e aí agora a gente já está correndo atrás para mandar isso para o Congresso para ratificação. O único ponto é que depois que ele for ratificado, para ele ser executado, vai estar condicionado ao prazo de análise do INPI para atingir os 18 meses do protocolo de Madrid. Então, a gente só acionaria ele depois que o INPI chegasse nesse 18 meses, que é o que precisa para o protocolo. Mas a gente já vai adiantar todo o trabalho no Congresso já para economizar tempo, e quando atingir esse número, a gente já está pronto para implementar. Por que isso é importante? Porque, pelo protocolo de Madrid, se você passa dos 18 meses, é concedida automaticamente a marca. Então, isso é um grande problema, principalmente para a empresa brasileira, se entrar num acordo desses, que se o NPI não conseguir analisar em 18 meses, ela automaticamente vai ser concedida e valerá em todos os países assinantes do protocolo. Então, por isso que a gente toma esse cuidado para fazer isso. Mas a gente já vai encaminhar já assim para o Congresso ratificar. Mas tem uma pergunta aqui, o Tronho. Agora, aqui eu, na verdade, até comentar um caso. Normalmente, quando eu perco o sono à noite, eu escuto algumas palestras da London School of Economics, tem todas as palestras à noite. Normalmente, eu pego uma muito chata, porque eu durmo, né? Mas eu peguei uma essa noite, que era muito interessante, sobre inovação, e na verdade, era um professor americano falando que o que ocorreu nos Estados Unidos em tema de inovação não é muito diferente de outros ambientes que existem no mundo, mas a grande diferença foi o venture capital. A capacidade de financiamento à inovação de risco, inclusive, que se encontra em poucos lugares do mundo. Neste sentido, esse tema falta no Brasil, nós sabemos. As iniciativas de venture capital ainda são muito incipientes no Brasil. Eu queria que você comentasse isso. Não há dúvida alguma que o capital de risco, né, o venture capital, desempenhou um papel importante nessa potência de inovação que são os Estados Unidos. Agora, enfim, tem alguns outros fatores que são propriamente ligados à questão da direção estratégica do Estado, que também foram muito importantes, né? Você veja, os Estados Unidos criaram aquilo que se poderia chamar de uma demanda gigante por inovação, por vezes a partir de recursos estatais. Todo o programa, por exemplo, Guerra das Estrelas, desenvolvido nos anos 80, que gerou os efeitos tecnológicos colaterais que a gente conhece, se davam a partir de robustos orçamentos do Departamento de Defesa, não é? Obviamente, uma vez essas tecnologias lançadas a mercado, elas tiveram as suas derivações a partir de aplicações específicas que conseguiram voar com capital de risco privado. Agora, nós temos experiência de inovações em outros países, né? Não necessariamente inovação do ponto de vista disruptivo, mas inovação do ponto de vista da adaptação criativa, que não necessariamente se fizeram com capital de risco. Eu acho que o caso mais eloquente é o caso da Coreia do Sul, tá certo? O mesmo caso chinês, que hoje tem uma posição de grande destaque no depósito mundial de patentes. Aliás, não apenas não havia o capital de risco, como também não havia esse ambiente que hoje nós consideramos idealmente propício para o respeito de patentes, né? A trajetória de desenvolvimento tecnológico de China e de Coreia do Sul se dá, essencialmente, à margem dos grandes regimes multilaterais de patentes. É aquilo que eu gosto de chamar de adaptação criativa 1.0. Ela foi feita baixando o custo, copiando e acelerando processos empresariais. Custo, cópia, cronologia. O que eu acho que é fundamental dessa discussão aqui é que novos processos de inovação por adaptação criativa não vão poder seguir essa lógica, por uma razão muito simples, né? Os novos espaços comerciais, eles vão ser menos dependentes de tarifas e mais dependentes de harmonização de padrões, por exemplo, trabalhistas ou de respeito a marcos patentários, né? Por exemplo, no TPP, o Parceria Transpacífico,
a centralidade do tema da propriedade intelectual é muito maior do que, por exemplo, foi no NAFTA ou foi na consolidação dos acordos específicos da União Europeia. De modo que, enfim, até para ficar em linha com a minha apresentação, é fundamental que o Brasil faça reformas microeconômicas para diminuir carga tributária e, portanto, aumentar o estoque de recursos à disposição da sociedade para investir em inovação. Mas desestatizar a inovação, colocando o Estado num papel menos de financiadora e mais de demandadora de inovação, é também uma saída que foi adotada com êxito por vários países. Giana, uma pergunta. Qual é o impacto do aumento do escopo do PPH para outros setores da indústria? Nós não temos uma medida do impacto. O que eu posso lhe dizer é que as empresas defendem, principalmente as empresas internacionais que participam da MEI, pela experiência que elas têm nos outros países. Esse é um ponto em que não só empresas americanas, mas empresas alemãs, francesas que participam da MEI, defendem. Agora, o impacto mensurável eu não saberia lhe dizer, mas espero que a gente tenha esse dado, né, com o estudo que está sendo feito. O que eu posso afirmar é que, na visão dos CEOs dessas empresas, isso é relevante. Bom, muito obrigado ao nosso painel. Eu convido a todos, então, para um coffee break agora de 15 minutos, para podermos voltar ao segundo painel. Obrigado a todos.